Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E nós vamos estudar o verso 16. Mas eu queria começar no 1. Eu queria que a gente respondesse a seguinte pergunta. Eu queria que vocês repetissem comigo essa pergunta. Quem são os obreiros de Deus? Repita isso comigo, vamos lá. Quem são os obreiros de Deus? Mais uma vez. Quem são os obreiros de Deus? Quem são as pessoas que Deus usa? Isso é muito importante a gente saber. Qual é o tipo de gente que Deus usa? Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá. Quem são os obreiros de Deus? Vamos ler aqui o verso 1 do Evangelho de São Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Parou. Olhem para mim. Guarda o texto. Esse é um texto muito interessante no Evangelho de Lucas, porque a gente sabe que Jesus tinha 12 apóstolos, ok? Todos concordam com isso? Se você olhar um capítulo atrás, olha aí no 9, na sua Bíblia, você observa que Jesus enviou os 12, está vendo? Jesus envia os 12, no 9. E no 10, a gente vê que Jesus envia outros 72. Alguns manuscritos, não que o original esteja equivocado, mas a tradução foi colocada para 70. Enfim, a questão aqui não está exatamente na matemática dos números. Mas o que nós vamos observar é que Jesus primeiro ele envia os 12 apóstolos para saírem, tá? E pregarem o Evangelho. Ele envia os 12. Mas a Bíblia diz que os 12 tinham nome, não tinham gente? A gente sabe de qual os nomes, né? Vamos pensar em alguns nomes dos 12. Pedro, Tiago, João, o barquinho. Não, é brincadeira. Pedro, Tiago, João, Mateus, né? Quem mais? Tomé. E aí, esses têm nome. Mas observe que é interessante que quando Jesus manda, no capítulo 7, outros homens a saírem a pregar o Evangelho, esses homens não têm nome. São inominados. Você não sabe, eu tentei encontrar, você pode me ajudar, mas provavelmente não há mesmo. Não há nenhuma indicação do nome de ninguém desses 70. Você não sabe quem foram essas pessoas. Você só sabe que Jesus os enviou. Ou seja, são pessoas que estão, aspas, em um anonimato. São desconhecidas. São pessoas que talvez nunca tenham seus nomes gravados em uma placa. Na realidade, quando a gente pensa quem são os obreiros de Deus, naturalmente nós somos reportados a pensar sobre pessoas que tiveram notabilidade, que foram conhecidas na história. Vamos pensar outros grandes obreiros de Deus na história, que tiveram seus nomes estampados na história, como por exemplo, o pregador batista Charles Spurgeon. Temos também o fundador do metodismo, John Wesley. Temos os grandes reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox. Nós já ouvimos falar em grandes missionários, Adoniram Judson. Já ouvimos falar em homens como Martin Luther King, por exemplo, que era pastor batista negro na época das brigas civis nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis americanos. A gente já ouviu falar também em homens que se notabilizaram, Desmond Tutu, bispo africano. A gente também já ouviu falar em grandes escritores, que quando a gente pensa,
C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ou, por exemplo, lembrarmos de John Stott, que morreu há pouco tempo, grande pregador anglicano. Mas, via de regra, os grandes eventos do agir de Deus na face da terra são pessoas anônimas. Eles não sabem quem são. Só para vocês terem uma ideia, eu conheci há pouco tempo, isso encheu meu coração de ânimo. Nós estamos fazendo primeiro uma prospecção dos sítios. Estamos fazendo um trabalho técnico. Primeira visita, analisar necessidades. Segunda visita, estabelecer prioridades. Terceira visita é uma visita técnica, com geólogos e engenheiros, para vermos as viabilidades de poços e a construção de banheiros. E depois a gente vai construir todo o avanço missionário em cima de estudos prévios. E nesse processo, a gente entendeu que a coisa mais importante no sucesso do projeto Sertão Vivo são os supervisores desses sítios, que vão ser mentores dos vaqueiros, mentores dos agricultores, porque estes serão os agricultores, serão os vaqueiros, aqueles que nós queremos que sejam os pastores das próprias regiões, porque era assim no princípio, e eu vou explicar para vocês. E nesse processo nós conhecemos um homem, Sérgio, o nome dele coincidentemente, pastor Sérgio também. E eu conheci pastor Sérgio, um cara muito simples. Chegou lá na motozinha. Esse cara tem feito um trabalho junto com outras pessoas na região de Pombal Aparecida, nos sítios. Ele tem um emprego público, eu acho que é bombeiro, e está lá, plantando comunidades cristãs nos sítios. Lugares que talvez nunca venham a ouvir falar sobre esses grandes outros nomes, mas ali há um obreiro do Senhor, desconhecido da mídia, desconhecido do público, desconhecido dos palcos, desconhecido dos comentários, desconhecido, enfim. A primeira coisa é que os obreiros de Deus, os homens e mulheres de Deus, via de regra, em geral, são anônimos. Repita comigo: os obreiros de Deus são muitas vezes desconhecidos. E eu fico olhando para o seu papel como desconhecido, mas sendo um obreiro, uma obreira do Senhor, alguém que Deus envia. Mas Jesus chega e não apenas podemos extrair desse texto que eram pessoas desconhecidas, mas podemos extrair uma outra informação. Vamos lá, gente. Olha o que é que eles dizem. Ele enviou 2 a 2, diante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Mas no versículo 2, Jesus diz uma palavra que me inquieta o coração. E o próprio Jesus, não foi Pedro nem Paulo, não foi ninguém, foi Jesus. Jesus diz assim, e lhes disse o quê? A colheita é o quê, queridos? É o quê? Grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Tem uma coisa que me intriga nesse texto. Jesus já fala que a colheita é grande, amém, gente? Sim ou não? Colheita é o que se colhe, sim ou não? Se eu não estou enganado com as minhas ideias agriculturais. Colheita é o que se colhe, sim ou não, gente? É o que vai lá colher. Porque a Bíblia diz que uns plantam, uns regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É obra do Espírito, a nossa salvação é obra do Espírito. A mudança do coração de uma pessoa não é por técnica de psicologia ou de teologia ou de pregação. Você pode até fazer alguma mudança, algum penteado psicológico. Você não muda a pessoa por dentro. Quem muda a pessoa por dentro é o Espírito. Você pode até pegar um cara e dizer assim, olha, esse cara era alcoólatra, mas nunca vai beber. Mas talvez ele não beba porque tem medo de uma recaída, mas nunca será livre se Jesus não verdadeiramente o libertar. E Jesus disse, a colheita é o quê? É pequena ou grande? Mas os ceifeiros são muitos ou poucos? O que é o ceifeiro? É aquele que vai aonde o Espírito já foi, para pregar a palavra e para colher os frutos para Deus. Uma coisa que eu tenho me tranquilizado na minha vida, eu não preciso me preocupar com quem vai se converter.
eu só tenho que pregar a palavra, porque a colheita é do Senhor, e é vasta, vasta. Agora, tem gente que quer colher trigo, entendeu? Com o instrumento errado, com um martelo na cabeça. Pum, 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 pum. Se colhe trigo com a foice. Tem gente que quer colher os frutos de uma colheita, tá? Com instrumentos que não são os instrumentos para aquilo. Então aí o problema não é do Senhor, o problema é nosso. O problema de como nós abordamos, o problema da sensibilidade cultural, o problema do respeito, o problema, enfim, das estratégias que Deus vai nos dar. Mas uma coisa eu tenho certeza: se os obreiros do Senhor são pessoas desconhecidas, eu também tenho um outro. Sabe quem são os obreiros do Senhor? São poucos. Os que estão dispostos a assumir esse papel, sabe, de ir, são poucos. Muito poucos. E Jesus tinha consciência naquele tempo, e hoje eu também tenho consciência. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho estudado uma coisa bem interessante, que eu vou disponibilizar esse livro gratuitamente para a igreja. Aliás, eu vou disponibilizar não, porque não é meu. Eu vou disponibilizar o endereço, porque esse livro foi gratuitamente disponibilizado na internet. Esse semestre que vem, a partir de setembro, eu vou dar uma aula de escola bíblica pela internet, às 10 horas da noite. Então vai ser assim, eu vou vir aqui para a igreja, trazer uma garrafa de café, tá? Depois do culto vai todo mundo embora, eu vou ficar aqui nessa mesma mesa, eu vou dizer, corra para casa, que não vai poder ninguém ficar aqui, só eu e os anjos. Aí todo mundo para casa, e quem quiser participar dessa escola bíblica vai participar e fazer pergunta. E eu vou dar um curso sobre movimentos de plantação e crescimento da igreja de Jesus. Vai ser uma análise da Bíblia e uma análise que esse livro vai ser o livro texto. É bom que vocês não vão precisar gastar um centavo e mais, não vão precisar pagar nada para a escola bíblica, nem minha gasolina, tá? Vai ser tudo 0800. É uma das opções de escola bíblica. O pastor Josemar também vai dar outra disciplina do Corujão, que a gente está chamando Escola Bíblica Corujão, para quem chega na universidade, para quem não pode estar aqui conosco, enfim. Mas esse livro que vocês vão utilizar é um estudo de um autor chamado David Garrison, e ele começou a estudar grandes acontecimentos de Deus na face da terra, quando cada pessoa ali começou a compreender o seu poder espiritual como ceifeiro. Igrejas que se multiplicaram feito um vírus, porque todos entenderam o seu papel de ceifeiros. Quando Jesus disse assim, orem ao dono da seara para que ceifeiros apareçam, Jesus tinha uma convicção, é que os ceifeiros, os obreiros de Deus, são geralmente o quê? Poucos. Eu estou tratando do geralmente. Quando eu digo que os obreiros são desconhecidos, nem todos são, mas geralmente a grande massa, aquela irmãzinha da Assembleia de Deus, que pega a Bíblia lá no interior e entra pelos sítios, é que ela talvez nunca se saiba o nome dela na capital, mas ela é um obreiro do Senhor. Aquele outro que vai para o hospital no domingo, vai lá no Napoleão Laureano, talvez ninguém saiba na igreja quem é essa pessoa, mas está lá, é um obreiro do Senhor. Mas uma coisa eu sei, porque é palavra bíblica e a gente experimenta na realidade, os ceifeiros são muitos ou poucos? Muitos ou poucos? Poucos. Mas na hora que o poder de Deus é compreendido, e na hora que a liderança de uma comunidade insiste de maneira, sabe, até mesmo sofredora no coração, para que a igreja entenda quem ela é, e que está disposto a abrir mão do seu, de um poder que nunca teve, senão no inconsciente coletivo, aí acontecem coisas inesperadas, porque é um poder multiplicativo, vocês entendem, gente? Imagina, isso é lógico, isso é lógico. Qualquer trabalho que você vai fazer sozinho ou com duas ou três, quando chega uma ruma de gente, o que é que faz? Aquilo avança, a gente faz mais e termina antes ou depois? Antes. Termina antes. E nós temos que completar a obra missionária, porque Jesus disse
que esta palavra seja pregada a toda criatura até que venha o fim. Repita comigo: os obreiros do Senhor são geralmente desconhecidos. Segundo, os obreiros do Senhor são geralmente poucos. E aí vem a palavra, e ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Os obreiros do Senhor são pessoas que pagam o preço da luta. São pessoas que pagam o preço do incômodo. São pessoas que pagam o preço da acomodação. Hoje, qual é o discurso? É totalmente humanista. O cara diz assim: olha, quando eu estiver bem, quando tiver tudo, meu emprego, minha mulher, meus meninos, tudo, já tudo organizado, eu vou servir ao Senhor, até quando não atrapalhar nada dos meus planos. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto Jesus disse: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, a gente está achando que a missão da igreja é ser enviado para o meio de coelhinhos, onde não há incômodos, onde não há, perda de sono muitas vezes. Eu não estou querendo espantar vocês não, eu só não vendo peixe errado, eu não gosto de vender peixe podre. Mas os obreiros do Senhor são geralmente os que pagam o preço. Repitam comigo: os obreiros do Senhor são geralmente desconhecidos. Segundo, os obreiros do Senhor são geralmente poucos. Os obreiros do Senhor geralmente são os que pagam o preço para serem obreiros. É uma coisa, gente, que não tem como inverter a lógica, porque foi o Senhor quem criou essa lógica. E eu nem vou me deter no texto todo, porque o texto é muito grande, e eu já estou no caminho do fim. Vamos repetir: os obreiros do Senhor são geralmente desconhecidos. Os obreiros do Senhor são geralmente poucos. Os obreiros do Senhor geralmente são os que pagam o preço. Meio de lobos. No verso 17 a Bíblia diz o seguinte: que quando eles voltaram, o que foi que eles disseram? O que é que a Bíblia diz? Os 72 voltaram de que maneira, gente? Alegres. E disseram o que em sua alegria? Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E eles receberam o que? Uma reprimenda de Deus. Não se alegre por isso não. Sabe por que ele disse que a gente não deve se alegrar com isso? Porque ele disse que muitos iriam expulsar demônios no nome dele, que muitos iriam curar no nome dele, que muitos iam dar cangapé no nome dele, que muitos iam fazer profecia no nome dele, mas no final iriam ser lançados fora, porque nunca foram dele. E neste momento Jesus repreende, mas repreende carinhosamente, daqui a pouco eu vou dizer. Mas aqui Jesus expressa através dessa palavra que os obreiros do Senhor são geralmente despreparados por sua própria natureza. Há, gente, uma outra passagem que diz o seguinte: que eles chegaram e disseram assim: Senhor, teve um demônio que não deu para sair. Estão lembrados dessa? A gente orou, todo mundo, mas não. Aí Jesus vai lá e expulsa. Foi o que Jesus disse depois: aqui só vai com jejum e oração. Pessoal, eu só quero chamar uma atenção para vocês. Nós vivemos, que talvez seja um dos maiores problemas da expansão do reino de Deus, é a síndrome da pseudo-perfeição. SPP. Síndrome da pseudo-perfeição. Eu vou explicar o que estou querendo dizer. Há certas correntes de pensamento na igreja cristã, que quando você fala assim: vamos plantar a igreja, e o preparo, você tem que ir para o seminário.
Você tem que passar 4 anos no seminário, fazer 2 anos não sei o quê. Aí você vai estar preparado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há expansão natural do corpo de Cristo sem que os despreparados do reino cometam erros, sem que os despreparados do reino assumam riscos, porque o maior aprendizado que alguém pode ter sobre o reino de Deus é a experiência do próprio reino, e não uma cadeira de seminário, nem uma cadeira de escola bíblica. Não sou absolutamente contrário ao aprendizado teológico. Aliás, eu venho estudando, tem o quê? Continuamente, entre filosofia e teologia, deixa eu ver aqui. 14 anos. Direto. Eu estou falando de academia, 14. Um curso atrás do outro. Eu acho ótimo. Mas sabe para que eu acho bom? Para encher a cabeça de vocês de besteira. Exatamente para dizer assim: vão, assumam riscos. Em nenhum momento Jesus disse que os apóstolos não iam cometer asneiras. Foi ele ser ressuscitado, quando ele morreu e ressuscitou, que fundou a igreja. Nos primeiros momentos já começou a ter confusão. Os judeus querendo que os gentios guardasse dia de festa, que os homens se circuncidassem, e lá na frente tem uma briga de Pedro com Paulo, que foi um quebra-pau do maior bicho grande, de quebra-pau grande, você nem imagina, de Pedro e Paulo, exatamente por causa desses negócios. Lá na frente, quando Paulo sai em missão, se intriga de Barnabé. Na segunda viagem, Barnabé vai para um canto, Paulo vai para o outro. Por causa de quem? De Marcos. Que lá na frente se torna o evangelista Marcos. E que Paulo depois reconhece que Marcos tinha crescido. E aí faz as pazes com Barnabé. A igreja do Senhor é isso. É gente comum assumindo riscos. Assuma riscos. Sabe como foi que eu entrei no ministério? Por acaso, meu amigo. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Você lembra dessa música? Foi assim. Pastor da primeira igreja chegou para mim, um pastor lá da igreja: rapaz, olha, tem escola bíblica domingo aqui no núcleo de Manaíra. E o professor faltou. Eu digo: eu com isso. Que nem na escola bíblica eu estou. Isso é tu que vai dar aula. Digo: o quê, homem? Quem te disse? Rapaz, só tem tu, é tu mesmo. Porque fulano está não sei aonde, fulano está não sei aonde, o mais que pode dizer alguma coisa. Eu não dormi nessa noite. Peguei o único livro de teologia que eu tinha na minha cabeceira, chamado Manual da Bíblia, de H. Halley. Era a única coisa que eu tinha. Nem Bíblia comentada eu tinha naquela época. Peguei o manual bíblico, fui dar aula e entrei de gaiato no navio, mas nunca saí do navio. E olha que o barquinho balança para lá, para cá, balança para lá, para cá. Escuta, assuma riscos. A missão é quando a gente entende que não está acabado, que não está pronto, que não está completo, que não está terminado. Essa síndrome da pseudo-perfeição, eu digo pseudo porque é pseudo. Aí o cara diz: eu vou ter um curso de noivo. Rapaz, não vai ter, rapaz, isso é bonzinho. Tu quer aprender o que é curso de noivo? Vai casar? Vai entender. Curso de como criar filho. O cara vai ter filho. Tu vai ter que. É como curso de sexo no casamento. Você vai ter que experimentar, meu filho. Você vai ter que orar e tentar. Nós invertemos, nós transformamos a igreja em uma cátedra de pensadores. Diga aí: os obreiros do Senhor são geralmente desconhecidos. Os obreiros do Senhor são geralmente poucos. Os obreiros do Senhor geralmente pagam o preço. E os obreiros do Senhor geralmente são despreparados. Vocês tiveram medo de dizer isso, né? Para não se comprometer. Eu sei. Vamos lá. Os obreiros do Senhor são geralmente despreparados. Quando eu falo despreparado, incompletos. Vão enfrentar novidades. Não, eu vou fazer um curso de expulsar demônio. Amigo, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu não sabia onde botar a cabeça, nem os pés, nem os dedos.
Vamos lá, Senhor, me capacita aqui, que esse cão vai sair, nem que seja na tapa. E assim foi. E assim foi. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Abandone o SPP, a síndrome da pseudo-perfeição. Você sempre será um serzinho inacabado, incompleto, vai quebrar a cara. E outra coisa, você tem que aprender fazendo. Você pode ir... A gente teve um curso aqui, de produção. E veio muitos estudantes, isso é uma vergonha de dizer isso, mas eu vou dizer, das universidades públicas, que fizeram comunicação social nas universidades públicas. Fizeram 4 anos de comunicação social, 4. Uma menina olhou para mim no meio do curso com os olhos cheios d'água. Eu disse: "Que foi, minha filha?" "Pastor, eu passei 4 anos lá, não peguei numa câmera." Porque não tinha câmera, a câmera quebrada, a iluminação não tem, é um negócio de verba, quebra lâmpada, não sei o quê. Imagina. Teve gente que diz assim: "Eu passei 4 anos num curso de comunicação na área de produção, vim aprender alguma coisa vendo aqui." O próprio preletor disse assim: "A única coisa que eu aprendi no curso foi que eu não aprendi nada. E tudo que eu sei foi 1% da universidade, então quase nada. E 99% foi lá fora." Escuta, no reino de Deus é assim. Você tem que se arriscar, você tem que dar o salto. Senhor, me pega lá embaixo, eu vou pregar o evangelho aqui, não sei nem o que eu vou dizer. Cartilha de como pregar para um doente no hospital. Imagina. 200 milhões de tipos de pessoas, de história, um chato, um que não vão gostar, o que vão dizer, o que vai entrar. Você não tem, a reflexão nunca vai alcançar a dinâmica da prática, do dia a dia, do cotidiano, dos problemas. Se aprende a ser marido sendo marido, se aprende a ser mulher sendo mulher, se aprende a ser pai sendo pai, se aprende a ser professor sendo professor, se aprende sendo pastor, quebrando a cara, se aprende a ser obreiro sendo obreiro. Senhor, me envia. Olha, eu vou cometer uns 10 deslizes aí no meio do caminho, não sei nem o que eu vou dizer, mas envia pelo poder do teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo está em mim. Porque os obreiros do Senhor são geralmente... Não, desconhecidos. Calma, vamos construir. Segundo, são geralmente poucos. Terceiro, são geralmente o quê? Paga o preço. Quarto, são geralmente o quê? Despreparados. Gente, eu não estou fazendo aqui apologia à mediocridade, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou querendo dizer o seguinte: eu vou inverter a minha frase. No dia que você, enquanto você achar que precisa estar mais preparado, ter mais tempo, ter mais disponibilidade, ter mais experiência para ser obreiro do Senhor, você nunca vai ser. E aí eu vou encerrar com as palavras de Jesus, porque sabe quem era esse povo? Olha o que é que Jesus diz aqui, vamos lá. Na hora que Jesus disse assim, ele repreendeu, e no 20 ele diz assim: "Contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão o quê? Escritos nos céus." Isso faz toda a diferença. Eu sou obreiro, o que faz um obreiro não é se ele expulsa demônio, é se o nome dele está escrito no céu. O que faz um homem e uma mulher de Deus não é a participação na igreja, é se o nome dele está escrito no céu. Os obreiros do Senhor não têm os nomes escritos nos comitês e nem nas listas de membresia. Os obreiros do Senhor têm o nome escrito no céu. Estão entendendo, gente? É no céu. E se está no céu, o poder que esse obreiro tem é poder do céu. Amém, igreja? É poder do céu. Não é poder do pastor, não é poder da igreja, é poder que vem do próprio Deus. É poder que vem em nós através do Espírito Santo. Então, gente, quando Jesus disse assim: "Rapaz, não fica achando aí que você é o bonzão porque expulsou o demônio, não. Não fica achando aí que você está preparado ou despreparado porque você fez isso, aquilo, não. Você é obreiro do Senhor e só há uma condição mínima, única e suficiente para que isso aconteça: é que o seu nome esteja escrito no céu. Que o seu nome esteja sendo cravado no livro da vida com o sangue do Cordeiro. É isso que nos faz, porque se meu nome está escrito no céu, o céu está dentro de mim pelo Espírito Santo. Se meu nome está escrito lá, o Senhor está em minha vida aqui. Então não tenho o que temer. Gente,
Vamos repetir: os obreiros do Senhor são geralmente desconhecidos, são geralmente poucos, geralmente pagam o preço e geralmente são despreparados no sentido humano do que é preparo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? E quinto, os obreiros do Senhor, é aqui que eu vou encerrar, quando Jesus disse assim, versículo 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes a quem? Aos pequeninos. Hoje o conceito de espiritualidade em muitos grupos está ligado à intelectualidade cristã. Para muitos o conceito de espiritualidade está ligado à capacidade de falar, à capacidade de articular ideias cristãs, teológicas, filosóficas. Deus disse que Ele iria dar à igreja dele doutores, mestres. Mas os obreiros do Senhor são geralmente pessoas simples. E eu não acho que é isso que os seminários formam, pessoas simples. Eu sou um dos maiores críticos do modelo de seminário hoje no Brasil, por isso que sou convidado para muito poucos. Dá para vocês entenderem por quê, né, irmãos? Eu acho que esse grupo aqui, se tiver de estudar, estude, mas não estribe o seu entendimento na academia teológica. Porque foi Jesus que disse, não sei o que estou dizendo, vamos brigar com ele. Vamos brigar com ele. Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escolheste essas coisas, escondeste dos sábios e cultos. Quer dizer o seguinte: excesso de cultura teológica, ou o que quer que seja, nem sempre significa poder. E nessa viagem eu conheci um senhor, o pastor Sérgio, e lá eu sentei. Vocês vão ver isso num vídeo depois. Foi assim, eu sentei aqui, está o pastor Sérgio aqui, conversando, Saulinho do meu lado, André tirando foto, outros pastores lá, o Olavo e o Rubens, e a gente conversando. E na nossa frente, do meu lado esquerdo, tinha um homem lá, que eu nem sei o nome dele, banguelinho, bichinho, um bem simples. Aí eu já soltei uma bomba na cabeça dele, né? Ele já ficou pirado. Ele disse: olha aqui, pastor, é o seguinte, aqui é o nosso sítio, aqui foi fundada essa igreja, está aqui. Mas está vendo aquela serra ali? Naquela serra, eu vi a serra, perto de Aparecida, Pombal, por aquelas bandas ali. Está vendo aquela serra? Ali tem menino de 12 anos que nunca viu a cidade. De tão distante que é, tão inacessível que é. Tem criança ali que nunca viu na cidade. Está ali no sítio. Aí eu disse: tu conhece aquele povo? Conheço. Sabe quem vai ser o pastor deles? Acho que ele esperava que ele dissesse: o senhor está vindo para cá? Eu digo: você. Você. Rapaz, esse cabra deu um espanto que eu vi a hora ele sair correndo, feito um... Mas eu? Como eu? Eu sou analfabeto, pastor. Não sei nem ler nem escrever. Eu disse: você não é muito diferente de Pedro, Tiago e do João, não. Você pode não saber ler português, mas uma coisa eu sei: você entende a língua do Espírito. E essa é poderosa e capaz de salvar todo aquele que crê. Eu disse: acredite, porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Os obreiros do Senhor são geralmente simples e não sabem a priori o poder espiritual que tem. Então eu quero dizer uma coisa, gente, eu estou super animado com esse negócio. Estou pensando em me mudar para o sertão. E a minha tarefa vai ser colocar essas conversas sem futuro
na cabeça desse povo e dizer: você tem um espírito ótimo. Agora eu vou usar também quem foi para o seminário, para não ficar com raiva de mim. Você vai supervisionar, tá certo? O trabalho deles. Você vai mentorear, você vai ajudar, você vai ser o irmão mais velho. Mas eu creio na redenção do mundo para Cristo, quando cada pessoa que ocupa os bancos das igrejas nos domingos e nas quartas, não conta ninguém não, nas quartas, e nas domingos e quartas, juntos, eu acredito que o mundo será conquistado para o Senhor, quando todas essas pessoas entenderem o que eu quis dizer hoje e disserem assim: Senhor, estou dentro. Diga assim: os obreiros do Senhor são geralmente desconhecidos, são geralmente poucos, geralmente pagam o preço, geralmente são despreparados e geralmente são simples. Amém, gente? Foi muito complicada a mensagem de hoje? Então, você quer ser obreiro do Senhor? Então diga assim: Senhor, como obreiro ou obreira tua, vamos lá, como obreiro, não me importo se você é conhecido. Quero diminuir o número dos poucos. Quero pagar o preço. Quero cometer erros. Pois serei sempre inacabado, até que tu voltes. E quero ser simples. E quero estar em tuas mãos. Quero ser usado pelo teu poder. Quero abençoar pessoas. Quero mudar o mundo. Quero que tu te alegres em minha vida, Senhor. Quer mesmo? Então dê um brado de louvor ao Rei. Amém. Aplaudam o Senhor dos Senhores. Esse que quer nos fazer obreiros seus. Esses são os obreiros do Senhor. O resto é até bonzinho. Pode até se agregar. Um diploma, um seminário, uma experiência a mais. Mas geralmente, na história da igreja, quem conduziu o corpo foram anônimos, que pagaram o preço, que engrossaram as fileiras, que cometeram erros, que mantiveram-se simples diante do Senhor. Amém?